te adorar. Foi que eu nasci, quero viver para te servir. Usa minha vida como instrumento de louvor pra te honrar e demonstrar o meu amor por ti. Bom dia, bom dia. Começando mais um Café e Comunhão. Hoje a nossa leitura e reflexão no livro de Provérbios, capítulo 20. Vamos então nos preparando aí para a leitura e para a meditação desse texto. Antes disso, não se esqueça de compartilhar o vídeo, né, com o maior número de pessoas que seja possível. Não se esqueça também de ativar o sininho, dar o seu like, seu joinha, tá bom? Se inscrever ou incentivar a outros se você já é inscrito, tá bom? Então, vamos juntos aqui, hoje em Provérbios capítulo 20. Vamos continuar com as instruções sendo dadas por Salomão para um viver sábio, né? E como nós temos dito, e vamos repetir, vez após vez, em todo o livro de Provérbios, sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus, ok? Então, muito bem, a leitura bíblica que nós temos começa dizendo o seguinte, que o vinho ele é escarnecedor. Em Provérbios 20, nós somos advertidos aqui, ou seremos advertidos, antes de nós continuarmos a leitura aqui, nós seremos advertidos contra 3 tipos de pessoas. A primeira delas é a que ama bebida alcoólica. O sábio diz que essas pessoas nunca terão uma vida guiada pela sabedoria, tá? Porque elas são pessoas que estão presas a esse vício, são escravizadas, né? Elas estão prestes a perder as suas famílias se já não perderam, né? Perdem toda a sua honra, perdem toda a vergonha, né? Enfim, tem um fim danoso, com toda certeza, tá? Então ele fala sobre isso aqui. Outro tipo de pessoa que ele fala é sobre o preguiçoso. Nós temos alertado e falado também sobre essa questão do preguiçoso em vários textos aqui de Provérbios, né? Então, ele é negligente, né, com relação às oportunidades da vida, ele não cumpre as suas tarefas, está sempre desperdiçando o seu tempo e com isso ele não é sábio em hipótese alguma. Ele pensa que é sábio, mas ele é um grande tolo. E por último, nós temos a pessoa que é briguenta, né? O sábio nos ensina que não devemos seguir o caminho dessas pessoas, dos briguentos, né? Hoje nós poderíamos dizer aí, como é muito conhecido nos dias de hoje, né? Uma pessoa que é barraqueira, né? Então, essa pessoa está sempre envolvida com confusão e com discórdia, tá? É marcada a sua vida por isso. Então, nós não podemos ter esse tipo de atitude, nem com relação ao álcool, nem com relação à preguiça e nem com relação às brigas. Nós precisamos, né, que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos andar na luz como Jesus andou. E ter prudência nas nossas palavras, ter prudência nos nossos envolvimentos, né? Porque são questões diretas com relação à vida e à sabedoria, como nós dissemos, né? Então, para termos uma vida sábia, precisamos seguir as orientações, então, da palavra de Deus para cada um de nós, ok? Então, o primeiro cuidado que ele nos traz aqui, que ele fala, é sobre a questão da bebida. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Então, está dizendo que essas pessoas, né, que têm problema com o alcoolismo, que elas nunca serão sábias. O vício da bebida alcoólica, ela aprisiona e acaba com a vida de inúmeras pessoas. Da mesma forma que as drogas não legalizadas exterminam também com a vida de quem quer que seja. Então, discussões tolas, brigas desnecessárias, né, crimes hediondos, são cometidos por pessoas que são dominadas pela bebida, na grande maioria.
Então, um escravo da bebida nunca é um sábio e nunca será sábio, tá? Então, muito cuidado com essa questão, como ele diz aqui no texto bíblico, tá? Talvez seja melhor não começar ou não experimentar do que experimentar e depois ter problemas com a questão do vício da bebida. Versículo 2: como o rugido do leão é o terror do rei. O que o provoca, ou seja, que provoca o rei, a ira, peca contra a sua própria alma, tá? Então, esse versículo é um alerta contra o terror do rei. E não é diferente, né, comparado com a questão dos excessos do vinho do versículo 1. Tanto um como o outro são prejudiciais. Então, como o vinho, assim também é o rei. Ambos podem ser agentes tanto positivos como destruidores, tá? Isso desde que seja bem dosado, né? Então, o rei é uma pessoa poderosa. O seu pavor pode ser destrutivo, porque ele detém o poder da vida e da morte. Essa figura do rei para nós é uma figura distante, principalmente olhando para o nosso contexto. Mas para as pessoas, né, daquela época, e em muitos países, em muitos lugares, né, até recentemente, essa era uma visão muito clara e muito comum, né? Então, a imagem de um leão torna o perigo, né, particularmente claro. Um leão, quando você o avista, né, com certeza não é algo em que ele vai chegar para você, né, com carinho, não. Então, não é sábio irritar um indivíduo tão poderoso como o rei, tá? Você deve tomar muito cuidado, você deve evitar fazer isso, de irritar o rei. Quem irrita o rei põe em risco a sua própria vida. É o que ele diz aqui, que provoca, né? A ira peca contra a sua própria alma. Outra tradução fala a respeito disso, que você põe em risco a sua própria vida se você irritá-lo. E aí, se você irritá-lo, como um leão, ele vai então pular em cima de você. Então, esse provérbio seria, né, ou é mais útil justamente para aqueles que estão vivendo na presença de um rei. Mas mesmo assim, você coloca esse princípio para pessoas que têm a liderança sobre a sua vida. Tá? E nós temos muitas pessoas que têm liderança sobre as nossas vidas, né? Temos aí juízes, políticos, nós temos muitas pessoas e eles podem se irritados pular em cima da gente como se fossem leões ferozes, tá? Usando do seu poder, né, para poder realmente trazer prejuízos muito grandes para a sua e para a minha vida. Então, muito cuidado com essa questão. É o alerta que Salomão está trazendo aqui para nós, tá? Versículo 3: honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido, tá? Então, brigar é um sinal de tolice, né? Então, se desvie de questões aqui. Qualquer tolo pode começar uma briga, mas só quem fica fora dela é que merece elogios. É sábio quem coloca fim nas contendas, mas todos os insensatos, né, se envolvem em rixas e colocam mais lenha no fogo. Então, o cristão deve empenhar-se, né, ou empunhar as suas armas espirituais e nunca, né, se armar para uma briga com motivos terrenos fúteis e sem nenhuma necessidade, tá? Então, muito cuidado com essas questões. Brigar, arrumar confusão é sinal de tolice. Agora ele fala sobre o preguiçoso. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá, tá? No versículo 13 ele vai voltar a falar sobre essa questão também, tá? Então talvez depois a gente dê uma passadinha rápida lá, porque no versículo 13 ele também fala sobre essa questão. Então quem é preguiçoso sempre encontra bons motivos para não fazer nada. O preguiçoso sempre acaba por colocar a culpa da situação que está vivendo em outras pessoas. Então é inevitável colher o que nós plantamos. No tempo que é da colheita do preguiçoso, né, ele vai receber os seus campos cobertos de mato, porque ele não fez absolutamente nada, vai mendigar, né? Como diz o texto aqui, não vai receber nada. Seus celeiros vão estar sempre vazios, né? E a sua necessidade vai ser vista por todo mundo.
E ele então vai se justificar dizendo de que ele não tem oportunidades, vai se justificar dizendo que as pessoas são contra ele. Ele vai arrumar uma série de desculpas, né, para sua preguiça, tá? E para o seu fracasso. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora, para cima. A sabedoria não está sempre na superfície, por vezes ela precisa ser trazida à tona, né? E para que isso aconteça é necessário o discernimento que Provérbios aqui tanto nos fala. Às vezes essa sabedoria está enterrada, está ali, né, em águas profundas. Você precisa trazê-lo à tona. Então esse versículo não quer dizer que toda pessoa é um poço de sabedoria esperando para ser descoberto e usado, mas que nós temos a possibilidade de trazer à tona a sabedoria. E principalmente quando nós então aqui mais uma vez alertamos, né, que nós estamos lendo essas instruções e que possamos então trazer isso para o nosso dia a dia, para que fique bem próximo e visível e não escondido, tá? A multidão dos homens apregou a sua própria bondade, porém o homem fidedigno, quem o achará? Então o contraste desse versículo está entre aquele que se professa e a realidade, não entre a benignidade e a fidelidade, ambas as quais então contêm a ideia de algo que é inabalável. Que não sejam os nossos lábios que nos promovam, né? Que possamos reconhecer nossas falhas e lutar contra elas, ao invés de nos exaltarmos, e que as pessoas possam então ver em nós realmente essas virtudes, e não nós precisarmos pegar um megafone e dizer que nós somos bons nisso ou naquilo, tá? Mas que sejamos vistos pelas pessoas como pessoas que agem com sabedoria. Versículo 7. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Tá? Então, aqui fala sobre o nosso legado, aquilo que nós vamos deixar para a nossa posteridade, para os nossos filhos, os nossos netos. Os filhos, eles devem ter orgulho dos pais, não pelo patrimônio material que eles possuem, mas pelo caráter que eles carregam, né? Então, a honra não pode ser comprada, e nem o caráter pode ser comprado. Tá? Isso tem que ser algo que é produzido em nós pela educação. Então, felizes são os filhos que, quando olham para os seus pais, podem sentir orgulho deles, porque são pessoas de índole, pessoas de caráter, pessoas que têm algo realmente a nos ensinar. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal, né? Salomão está aqui descrevendo a sua própria experiência. Ele foi rei de Israel durante 40 anos. Então, Salomão, no início do seu reinado, pediu para que Deus lhe concedesse sabedoria. Assim, a sua habilidade de discernir com o olhar, né, olhando para as situações, seria, então, justamente um fator muito significativo nos seus julgamentos. Então, ele viria muito além, né, daquilo que estava sendo apresentado a ele. Ele veria as entrelinhas, ele veria o que estava por trás das motivações e das intenções. Então, ele faria um bom julgamento. Então, embora existam limitações nessa colocação, né, os que lidam com pessoas cara a cara desenvolvem habilidades, né, de avaliação que estão além das evidências faladas. Evidentemente, ao longo do tempo, a gente vai adquirindo também experiência, se nós temos contato, né, com o público, contato com pessoas. Ao longo do tempo, nós vamos adquirindo, então, uma certa experiência para podermos ver além daquilo que a pessoa apresenta. E é sobre isso que ele está falando aqui, no versículo 8. Tá? Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpe todo o meu pecado? Então, o pecado é uma mácula que contamina o corpo e contamina também a alma. Então, o pecado separa o ser humano de Deus e do seu próximo. Então, só Deus pode purificar o nosso coração pecador, né? Só Ele pode limpar o nosso coração, o nosso interior, e tirar todas as máculas do pecado, né? Só Ele pode fazer isso. Nós não podemos fazer isso em hipótese alguma, mas podemos clamar ao Senhor para nos ajudar nesse sentido.
Dois pesos diferentes e duas espécies de medidas são abominação ao Senhor, tanto um como o outro. No versículo 23, ele vai repetir essa questão também, sobre a desonestidade. Então, o Senhor fica irado contra a desonestidade. E o que nós temos visto ao longo da história do ser humano é desonestidade. Tá? E vemos isso no nosso dia a dia de uma forma também muito clara. Desonestidade em todos os sentidos. Então, ter dois pesos e duas medidas significa modificar o valor de algo dependendo da situação. Né? Você vai pender para um lado ou para o outro dependendo daquilo que lhe beneficia, dependendo do seu interesse. Então, esse versículo ele deve ser aplicado primeiramente a transações comerciais, mas também pode ser aplicado ao nosso dia a dia, as nossas falas, as nossas atitudes, né? As nossas opiniões. Então, nós devemos estar firmes sobre o que nós pensamos e julgar de maneira diferente dependendo da pessoa, né? E não, aliás, né? Julgar de maneira diferente dependendo das pessoas. Então, para cada pessoa é o mesmo peso, a mesma medida, e não fazemos distinção sobre essa questão. Tá? Então, isso fica muito bem claro sobre como nós devemos agir. Tá? Então, essa questão de dois pesos, duas medidas, eu creio que é algo bem claro para todos nós, né? Não há nada difícil de entendermos aqui. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, e a sua obra é pura e reta. Então, nossas ações revelam exatamente quem nós somos. Né? Nossa boca pode falar palavras muito bonitas, mas as nossas ações aqui realmente revelam quem nós somos. Então, pare e pense antes de agir. Né? Porque as suas atitudes falam muito mais alto do que as suas palavras. Versículo 12, o ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Então Deus criou o ser humano de forma perfeita, né? Então ele criou, diz aqui, tanto o olho como também os ouvidos. Foi o Senhor que criou, foi o Senhor que fez, né? Então, esse versículo nos diz que devemos ser olhos e ouvidos atentos. Muitas pessoas não usam corretamente esses órgãos. Né? Você já conheceu, por exemplo, alguma pessoa que não se importa, né? O quanto você explique algo e ela não vai compreender? Né? Então você pode falar e a pessoa não entende, a pessoa não ouve, a pessoa não escuta o que você diz. Né? Então, tanto os olhos dessa pessoa como os ouvidos dessa pessoa não alcançam sabedoria em hipótese alguma, porque ele não quer adquirir sabedoria. Né? Porque ele faz pouco caso do que você está dizendo. Mas o que o texto diz aqui é que o Senhor fez tanto o olho como também os ouvidos. Então nós precisamos saber usar esses órgãos de maneira correta, porque assim nós podemos adquirir sabedoria com toda certeza. Tá? Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os seus olhos e te fartarás do pão. Aqui novamente ele fala sobre o preguiçoso, como nós falamos lá no versículo anterior, tá bom? Então de novo ele cita aqui a questão do preguiçoso. Nós já falamos sobre isso. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Tá? Então, isso é um ditado antigo, né? E que pode nos ajudar nos dias de hoje. Muitas pessoas com o intuito de diminuir o preço de alguma coisa, diminuem também o produto. Quando conseguem o que querem, se vangloriam. Então dizem que esse produto, né? Esse produto nada vale. Esse produto não tem nenhum valor. Mas para poder diminuir o valor do produto. Mas quando conseguem então vender esse produto, se vangloriam de ter vendido. Então as leis do mercado devem ser regidas por uma ética justa, né? Tanto vendedores quanto compradores devem sair ganhando, e não uma pessoa prevalecer sobre a outra, né? Se gabando então de ter colocado um preço tão baixo e depois ter vendido por um preço tão baixo,
não foi um preço justo, e depois se gabar disso, né? Como que dizendo, enganei o trouxa, né? Há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Então, ele já tem dito isso por diversas vezes, a sabedoria é mais importante e mais preciosa do que qualquer riqueza, tá? Então, tenha sempre isso em mente. Então, qualquer riqueza não pode ser comparada com a sabedoria. Por isso que Salomão, primeiro, ele pediu sabedoria. E as riquezas vieram como consequência da sua sabedoria. Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. Então, de um modo geral, Provérbios aqui se posiciona contra a questão da fiança, né? Especialmente quando envolve uma terceira pessoa. Nós já falamos sobre isso anteriormente, ok? Eu preciso tomar muito cuidado com isso, mas, evidentemente, nos dias em que nós vivemos também, é algo muito difícil você não ter alguém que seja o seu fiador. O que se deve é, se você vai pedir um fiador, você ser honesto e muito honesto para não prejudicar o seu fiador. E você que vai ser o fiador, ter muita certeza daquele a quem você vai afiançar que realmente seja alguém correto para que não lhe prejudique. Tá? Versículo 17. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Né? A esperteza funciona por um tempo, né? Mas o fracasso com certeza vai ser certo. Então, muitas pessoas buscam ganhar o pão através de fraudes, né? Através de mentiras, mas no futuro perceberá que a sua atitude levou para um caminho de ruína, e muitas vezes um caminho sem volta. Tá? Então, muito cuidado com isso. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. O prudente, antes de tomar alguma decisão na vida, escuta os mais experientes, procura os seus líderes e os seus mestres. Né? Pessoas sábias procuram pessoas sábias, pessoas tolas procuram pessoas tolas. Então, quem age sem refletir e quem tapa os ouvidos aos bons conselhos coleciona fracasso. Né? Em vez de tranquilidade, terá lutas e guerras na sua vida, com toda certeza. O que anda tagarelando, né, revela o segredo. Tagarela não consegue guardar segredo de hipótese alguma. Não te intrometas com o que lisonjeia com seus lábios. Então, o mexeriqueiro não é um bom amigo. Quem não sabe guardar segredo não é alguém confiável, com certeza. Se alguém conta da vida dos outros para você, pode ter certeza de que ele vai estar contando também da sua vida para outros. Tá? E muitas vezes são pessoas bajuladoras. Ele diz lisonjeia com seus lábios. Né? São bajuladores, são pessoas que tentam nos envolver de todas as formas, com as suas palavras. Mas com certeza eles são mexeriqueiros. Muito cuidado com essas pessoas, fuja delas. Tá? Fuja do mexeriqueiro, fuja desse bajulador, desse lisonjeador, porque é problema. O que amaldiçoa seu pai e sua mãe, apagar-se-á, né, a sua lâmpada em negras trevas. Então já falamos também isso no versículo anterior. Né? Isso é muito claro, essa questão do respeito a pai e mãe, em Êxodo capítulo 20, versículo 12, que quem abençoa, quem honra pai e mãe, terá seus dias prolongados, mas quem não age dessa forma terá seus dias abreviados, tá? Então, mesmo que até a época de Provérbios o castigo nunca tenha sido executado, né, a condição moral era de profunda escuridão, com toda certeza. O mandamento continua valendo para os dias de hoje, ok? Então, guarde isso. Quer ter longevidade, quer ter uma vida próspera, uma vida prolongada, então respeite e honre pai e mãe. A herança que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Então, o conteúdo desse texto, dessa frase de Provérbios aqui, não está tratando somente de riquezas, mas também de heranças que são ganhas facilmente, talvez de forma inescrupulosa, né? De forma
impensada, de forma talvez até corrupta, mas tendo o mesmo prejuízo no final. Tá? Não serão abençoados, diz aqui, e terão a sua justa retribuição com toda certeza. Tá? Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Então, não vivemos um mundo perfeito, né? Nós também não somos perfeitos, e nosso coração, por vezes, se enche de sentimentos ruins por causa de situações ruins. Então, nós precisamos viver com certeza de que o único que tem competência para julgar retamente e vingar alguém na medida certa é o nosso Deus. E Ele é o nosso vingador. Tá? Você pode ter certeza disso. Então, você pode clamar por justiça, né? Mas deixe que Deus faça aquilo que Ele quer fazer no tempo que Ele quer fazer e não do seu jeito e no seu tempo. Tá? Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor. A balança enganosa não é boa. Então, no texto em hebraico, né, a ideia aqui justamente é essa abominação. É algo que Deus detesta. É essa ideia de algo realmente nojento. Tá? Então, ele coloca de uma forma então bem enfática aqui. Então, o texto mostra justamente que se refere, né, ao caminho de Deus, que é um caminho que ao homem é tão difícil muitas vezes de entender e de compreender, né? Mas Deus, ele considera essa questão da balança enganosa, como nós já vimos lá anteriormente, sobre 2 pesos, 2 medidas, né? Que Deus, ele não concorda, ele não aceita e ele abomina esse tipo de atitude. Então, não tenha isso no seu viver diário. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como pois entenderá o homem o seu caminho. Né? Então, somente o insensato faz... tem atitudes, né? Como essas, tá? Atitudes impensadas. Nós somos dirigidos sempre e orientados pelo Senhor, né? Quando nós nos propomos a viver com sabedoria, né? Porque nós não temos como entender os próprios caminhos, o nosso coração não entende. Nós pensamos muitas vezes que estamos, como já vimos aqui em Provérbios, andando por caminhos corretos, mas muitas vezes são caminhos perigosos que nos levam à morte, tá? Então nós temos que compreender que só o Senhor conhece realmente os caminhos pelos quais devemos andar, e então devemos confiar que Ele dirige então os nossos passos. Laço é para o homem apropriar-se do que é santo. Laço é para o homem apropriar-se do que é santo e só refletir depois de feitos os votos, tá? O que ele quer dizer aqui é que o insensato, ele faz promessas sem avaliar o que ele está prometendo. Então a palavra de Deus diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Então não prometa nada que você não tenha absoluta certeza de que você vai cumprir. Então é melhor ficar calado, é melhor ficar em silêncio, é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Tá? Então por isso que ele está dizendo aqui que é laço para o homem, né? Porque você está diante de um Deus santo que não concorda com mentiras, né? O rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda, tá? O rei sábio dispersa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. Então o rei sábio, né, não somente ele convive com os ímpios, mas ele age contra os ímpios, né? Ele sustenta e ele abençoa aqueles que são fiéis a ele, mas aqueles que são ímpios, aqueles que são rebeldes, ele, como diz aqui o texto, ele faz passar sobre eles a roda, né? Ele com certeza há de puni-los por causa da sua impiedade. Ok? Muito bem. O espírito do homem é lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Tá? Então o Senhor esquadrinha justamente o homem. Ele tem o conhecimento de todos os homens, de tudo aquilo que está. Então o espírito do homem
é a lâmpada do Senhor. Então, não devemos nunca incentivar, né, justamente uma atitude errada com relação a essas questões que nós temos aqui, né? Devemos sustentar tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós vivemos. Ninguém deve reinar contra o seu povo. Ele fala aqui sobre a questão, como ele falou anteriormente, sobre o rei. Ele continua dentro ainda desse contexto sobre o rei, né? De viver de uma maneira sábia diante dele, e que o rei que é bom, ele sustenta com bondade o seu povo, ele não reina contra o seu povo, ele abençoa a vida do seu povo. Até porque ele diz no próximo versículo que benignidade e verdade guardam ao rei, e com benignidade sustém ele o seu trono e sustém também o seu povo. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Então ele fala sobre a alegria de poder conviver tanto com jovens como também com as pessoas de maior idade, e como cada um tem a sua virtude. O jovem é a força, e aquele que tem os cabelos brancos tem justamente a sabedoria, né? A experiência, e que não deve haver competição entre essas gerações, mas deve haver integração para que realmente um e outro possam ser abençoados e abençoadores. E para encerrar, os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Então as feridas doem, mas também ensinam. Quem não aprende com a dor não aprende de maneira nenhuma. Então a disciplina, no momento que é aplicada, não é motivo de alegria, né? A Bíblia fala sobre isso. Mas com o tempo começa a produzir frutos e promover justamente a justiça. Hoje o falatório é contrário a tudo isso, evidentemente, tá? Mas nós estamos vendo o mundo para onde está rumando. Então, se você está passando por tribulações, não murmure, né? Deixe que as dificuldades muitas vezes venham produzir frutos benéficos na sua vida. Não seja um murmurador, mas aprenda com aquilo que você está vivendo, tá? Às vezes são feridas que vão produzir frutos benéficos no futuro, tá bom? Que Deus abençoe o seu dia, que todos tenham um bom dia, então, na graça e na paz do Senhor. E se o Deus nos permitir, amanhã estaremos juntos novamente com o capítulo 21, então, de Provérbios, dando prosseguimento às instruções de Salomão para o nosso viver diário. Lembre-se, sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus. Que Deus o abençoe. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por essas instruções, que nós possamos colocar em prática no nosso viver, para assim termos uma vida sábia diante do Senhor e dos homens. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Forte abraço a todos vocês. Pra te adorar.